E pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, certo? É um grande prazer recebê-los aqui em mais uma aula nossa de português. São 9h06, nós já estamos com um número razoável de pessoas, aqueles que geralmente estão frequentando mesmo, então a gente vai começar, ok? Eu queria hoje, pessoal, até que vocês se preparem aí psicologicamente para isso, eu queria muito a participação hoje do máximo de pessoas possível, certo? A gente vai discutir aqui hoje um tema muito interessante, muito importante, muito relevante, certo? E eu gostaria muito de ouvi-los, ou pelo menos ler alguma coisa de vocês no chat, certo? Então se preparem psicologicamente aí, se levante da rede, que ainda está deitado na rede, ou então pode ficar deitado na rede mesmo, né? O importante é que você que eu queria muito mesmo a participação de vocês em alguns momentos, certo? Não é nada demais não, viu? É só é só coisa tranquila mesmo, ok? Vamos. Aula passada nós começamos a falar sobre a terceira geração da poesia romântica no Brasil, certo? E aí, tem até um slide aqui que eu só estou dando continuidade a esse slide, certo? E nesse slide, na segunda-feira, nós falamos o seguinte, que a terceira geração, aqui ainda está com a data, não, tá não, eu achei a data do dia, mas está semana, né? Então, a gente está dentro ainda, semana de 24 a 28 de maio. Nós falamos que a terceira geração da poesia romântica, ela é o final do romantismo, já. É o romantismo ganhando novos contornos, né? Então, a gente traz aqui algumas características que antes não tinha no romantismo, alguns temas sobre os quais o romantismo não falava, né? Então, nesse período aqui, por exemplo, a gente viu uma crítica social, coisa que o romantismo não tinha, né? Por quê? Isso, porque o romantismo já em seu final, né? Então, já se aproximando da próxima escola literária que vai vir, que a gente vai estudar sobre ela daqui a pouco, logo, logo, em breve, nas próximas semanas, que é o realismo, que é uma escola literária que é exatamente com a visão sobre fazer uma crítica social, trazer a realidade do jeito que a realidade é, coisa que o romantismo não fazia. Então, nesse período aqui, que já é a terceira geração romântica, já é o romantismo em seu final, a gente já começa a ver esse princípio daquilo que é o realismo, que vai ser futuramente o realismo, certo? Se você está com o seu livro aí, seu livro de português, você vai abrir o seu livro de português, vamos ver aqui qual é a página, certo? Você vai abrir seu livro de português na página. Deixa eu ver aqui. Estou abrindo aqui. Você vai abrir seu livro de português na página 6970. 6970, certo? Então, você pode continuar com o seu livro aberto aí nessas páginas. Hoje a gente vai usar pouco o livro, né? Segunda-feira a gente usou mais. Isso porque hoje a gente vai tentar trazer essa discussão que o romantismo propõe nessa geração final para a atualidade, para os dias de hoje, certo? Então, isso aqui são os slides que a gente viu na aula passada, certo? Eu estou só passando aqui. Então, o que é que a gente falou? Nós falamos sobre, basicamente, essa figura aqui, que é Castro Alves, certo? Sobre esse poeta aqui, que é Castro Alves. Castro Alves é o principal poeta romântico da terceira geração, né? E aí, os dois principais temas que o Castro Alves vai tratar em sua obra em primeiro lugar, a questão da abolição da escravidão, como nós falamos na aula passada. Então, Castro Alves é um abolicionista, certo? É um cara que vai propor o fim da escravidão. Lembrando que nós estamos falando aqui de que período, certo? Historicamente,
Nós estamos falando aqui de anos 1860, aproximadamente. 1860, 1870, mas no caso aqui, mais 1860, certo? Então, 1860, 1870, até o comecinho dos anos 1880, porque o romantismo vai até 1881, quando começa o realismo, certo? Então, esse Castro Alves está propondo a abolição da escravidão, que logo em seguida, em 1888, a escravidão de fato vai ser abolida, ela fica insustentável, certo? Ela fica insustentável por uma série de questões econômicas, certo? A gente tem, vocês vão estudar isso em história, se vocês não estiverem estudando, já não tiverem estudado isso em história, logo, em breve, vocês vão estudar sobre isso. Então, economicamente, a gente tem, por exemplo, a seguinte situação. A Inglaterra, que na época era o país economicamente mais forte do mundo, é um país que fez a sua revolução industrial. Então, está com fábricas, está fabricando produtos e quer vender esses produtos para o mundo todo. E todos os países onde tem escravidão acaba sendo uma espécie de obstáculo para isso. Por quê? Porque são países que, em primeiro lugar, não vão ter uma mão de obra paga, então vai ter muito mais gente que não pode comprar esses produtos, e são países que geralmente vão ter dificuldade, por exemplo, para também fabricar esses produtos, entrar nesse ramo também, né? Então, economicamente, a Inglaterra pressiona que os países que têm escravidão deixem de ter escravidão, né? Além da questão econômica, tem também a questão humanitária. É óbvio, é lógico, certo? Que a questão humanitária é muito forte. Você já pensou, nós comentamos sobre isso segunda-feira, você já pensou, por exemplo, uma sociedade toda estruturada na escravidão, uma economia toda estruturada, quase toda estruturada na escravidão? É uma tristeza, certo? É uma lástima. E, assim, infelizmente, a gente tem que ter vergonha disso, de a gente viver no país que foi o último país do mundo a abolir a escravidão. A gente tem que ter vergonha, a gente tem que saber disso, tem que conhecer essa história, certo? E a gente tem que saber que essa história ela não está completamente superada, certo? Lógico que a gente não tem mais escravidão, claro, a gente não tem mais. Se bem que a gente diz assim, a gente não tem mais escravidão, mas a gente tem hoje o que as pessoas chamam de trabalho análogo à escravidão. É um trabalho comparado à escravidão, parecido com a escravidão, vamos dizer assim, que são situações tão degradantes que elas se parecem com a escravidão, né? E a gente tem essa situação ainda hoje, principalmente nos estados mais pobres, certo? Como é o caso do Ceará e como é o caso de muitos outros estados. Então, numa situação como essa, principalmente que a gente vive atualmente, de uma crise econômica muito forte, um desemprego altíssimo, as pessoas muitas vezes se submetem a qualquer trabalho. E esses trabalhos, e aí muita gente às vezes se aproveita disso e explora essa situação e, e coloca os seus funcionários, vamos chamar assim, em trabalho análogo à escravidão. Né? Esses trabalhos são principalmente na zona rural, mas não só. De vez em quando a gente vê a própria polícia, digamos assim, intervindo em fazendas para retirar pessoas que estão em trabalho análogo à escravidão. Né? Mas, e aí, é óbvio, pessoal, que é sobre isso que a gente vai discutir hoje. Infelizmente, hoje em dia, quem é que está nesses postos de trabalho mais precários, mais complicados, mais que as pessoas mais sofrem? Quem é que está nesses postos de trabalho? Infelizmente, são os herdeiros, vamos dizer assim, da escravidão. São os negros e pardos, que hoje são os pretos e pardos, desculpa, são os pretos e pardos, que hoje ainda estão nessa condição de serem os mais pobres no Brasil, certo? Inclusive, eu disse aqui pretos e pardos, eu antes disse negros e pardos, depois eu disse, desculpa, pretos e pardos. Só para esclarecer, existe uma instituição chamada IBGE.
certo? Que faz pesquisas, faz o censo, faz uma série de coisas, certo? E essa instituição, ela criou critérios científicos para colocar, digamos assim, as opções de etnia, raça, cor da pele no Brasil, certo? Então, no Brasil, nós temos as seguintes declarações: etnia, raça, cor da pele, que é preto, certo? Pardo, branco, amarelo e indígena, certo? Aí o que é uma pessoa amarela? As pessoas às vezes entendem e confundem, acham que amarelo é uma pessoa loira. Amarelo é quem é descendente de oriental, certo? Tipo japonês, chinês, coreano. E isso são pessoas amarelas, certo? As pessoas brancas, você sabe naturalmente o que é. As pessoas pretas e pardas, aí cada um se identifica como preto ou como pardo, certo? Se você acha que você é preto, ok. E tudo isso, pessoal, é autodeclaração, certo? Essas pessoas, elas se autodeclaram. Por exemplo, eu me considero branco, certo? Eu sou branco. Naturalmente, que no Brasil a gente tem uma mistura racial muito forte. Então, na minha família, logicamente, tem pessoas de pele mais escura, de pessoas de pele mais clara, ok, certo? Mas eu me considero uma pessoa branca, certo? Então, aquela outra pessoa pode se considerar uma pessoa negra, outra pessoa pode se considerar uma pessoa parda. Isso tem a ver só com a cor da pele? Não, não tem a ver só com a cor da pele. Tem a ver também, mas tem a ver com questões culturais, certo? Questões familiares. Por exemplo, o meu pai é branco, a minha mãe é branca, então eu posso, eu acho, certo? Eu acho que eu não posso dizer, por exemplo, que eu sou pardo. Eu não sou pardo, certo? Eu não posso dizer, por exemplo, que eu sou negro. Eu não sou negro, certo? Eu nunca sofri racismo, por exemplo. Então, como é que eu posso dizer que eu sou negro ou que eu sou pardo, né? Então, mas isso é uma questão de autodeclaração, certo? Então, é você que sabe. Se você é preto, se você é pardo, se você é indígena, se você é branco, se você é amarelo, certo? Mas existem, logicamente, as características físicas, que de alguma forma estão relacionadas com isso, certo? E aí, para o IBGE, as pessoas que são pretas e pardas, elas juntas são chamadas de negros, certo? Então, quem é negro? Quem é preto ou pardo, ok? Então, assim, o nosso objetivo, certo? O objetivo da nossa aula hoje não é discutir a literatura da terceira geração do romantismo. A literatura a gente discutiu na aula passada. E na atividade da próxima semana só tem atividade, não tem aula mesmo. Então, na atividade da próxima semana, a gente vai trazer também textos literários. Qual é o nosso propósito hoje? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar sobre indicadores de desigualdade da população negra no Brasil, certo? E, a meu ver, é tão importante quanto a gente discutir simplesmente a literatura. Por que é importante? Porque a gente precisa conhecer isso. A gente tem curso no Brasil ainda, muitas vezes, de que não existe racismo, ou então de que o racismo seria algo menor, seria uma coisa que não é muito importante, né? Ou que, na verdade, não existe racismo, o que existe é, na verdade, algum preconceito de classe. Se a pessoa for pobre, ela é vítima de preconceito. Mas se a pessoa for rica, não importa, ela não é vítima de preconceito. E isso não é verdade. Não é isso que os indicadores mostram. Não é isso, inclusive, que a realidade mostra. Né? O que a realidade mostra é que existe o racismo. E o racismo, ele é um componente racial, de cor da pele, certo? Não é um componente só de classe social, de renda. Então, pessoas ricas, negras, também sofrem racismo, certo? Também sofrem. É lógico que uma mulher negra, ela sofre geralmente mais e pobre, ela sofre mais racismo do que um homem negro rico,
certo? Por quê? Porque, na verdade, a gente tem aí uma série de fatores que vão acumulando, certo? E fazem com que a pessoa seja mais vítima de preconceito na sociedade. Por quê? O fato de ser pobre já tem aí algo que traz em si uma carga de preconceito. O fato de ser mulher já tem aí uma carga de preconceito. E o fato de ser negra já traz aí mais um fato de preconceito, certo? O homem branco e rico, mesmo sendo negro, ele sofre racismo também, mas rico, sim. Desculpa, eu misturei foi tudo. Minha esposa está rindo de mim aqui. O homem negro e rico, ele sofre, ele sofre preconceito também, mas ele já tem outros fatores que de alguma forma podem amenizar esse preconceito, certo? Aí, nesses nossos próximos slides aqui, a gente tem alguns dados que são da atualidade, de 2019, 2018, 2020, certo? Sobre a população negra, né? Que são dados que eu considero muito impactantes e muito importantes que a gente conheça esses dados. E nesses slides, ao lado, tem aí uma imagenzinha que é um desenho de Marielle Franco. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem, mas Marielle Franco era uma vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada em 2019, se eu não me engano, 2018, 2019, acho, né? E foi assassinada porque até hoje não se sabe exatamente os motivos pelos quais ela foi morta, né? Mas muito provavelmente tem a ver com a luta dela em favor de mulheres negras, certo? E forma essa luta incomodou os poderosos no Rio de Janeiro, né? E ela foi morta em função disso, muito provavelmente. Até hoje não existe uma resolução a respeito do caso. Já existem suspeitos de quem matou ela, mas não existe a certeza de quem mandou matar, porque muito provavelmente existe um mandante aí ou alguns mandantes aí, né? E esse caso ele corre ainda na justiça. Infelizmente, a justiça não resolveu ainda esse caso, certo? Então, de alguma forma, ela é um símbolo muito importante dessa luta, né? E exatamente por isso que a imagem dela está nesses próximos slides. Ok? Aí eu queria, antes da gente começar a falar sobre esses indicadores, eu queria muito a gentileza mesmo, sabe? Se vocês não participarem, eu vou ficar muito triste, vou ser bem sincero. Acho que a palavra é essa, eu vou ficar muito triste. Eu queria que alguém, aqui está desigualdade, viu, pessoal? Desculpa, é desigualdade, é porque eu digitei isso aqui bem rápido e acabou indo com esse erro de digitação. E deve estar em todos os slides, tá? Eu copiei. É em todos os slides, mas é desigualdade, certo? Indicadores de desigualdade, desculpa. Eu queria que alguém comentasse, alguém falasse sobre como é que você vê a cidade de Solonópolis. O que, é que vocês acham? Você acha que Solonópolis é uma cidade racista ou não? O que, é que vocês me dizem sobre isso? Queria que alguém falasse algo sobre isso, por gentileza. Falasse ou até escrevesse no chat. Mas se fosse alguém falando, seria ainda melhor, ficaria ainda mais feliz. E aí, o que, é que vocês me dizem? Marina disse que de alguma forma existe sim racismo. Se você está dizendo que de alguma forma existe sim, então em que você enxerga? Em que você enxerga esse racismo, Marina? E outros também, gente. Se outras pessoas puderem participar, de novo, eu ficaria extremamente grato, muito agradecido. Se fosse falando, era ainda melhor. Fala aí, Marina. Ou pessoa. Ó, o que que Ramon Kaique tá falando aqui? Diz que sim, julgam muito apesar da cor. Tipo aquele neguinho ali mexe
coisa errada, coisas desse tipo. Falam isso por conta da cor. Praticamente é racismo. Com certeza, né? Com certeza é racismo. Esse julgamento que se faz, muitas vezes, de que as pessoas negras, de alguma forma, estão relacionadas com a criminalidade ou com algo do tipo, né? É quase como se fosse essa desconfiança que existe maior em relação a pessoas negras, como alguém que... E aí, gente, de novo, tem aí uma série de coisas que vão se acumulando, certo? No caso, por exemplo, de envolvimento com a criminalidade, certo? A gente tem aí uma série de características que vão acumulando, né? E a sociedade enxerga nessa pessoa alguém que está envolvida com a criminalidade. Exemplo, a cor da pele. Exemplo, onde essa pessoa mora, certo? Onde essa pessoa mora, a classe social, tudo isso vai acumulando e gera, né, esse estigma, gera essa marca de que aquela pessoa, muito provavelmente, como você disse aí, mexe com coisa errada. Por quê? Porque essa pessoa ela é negra, essa pessoa ela é pobre, essa pessoa mora em um determinado lugar, certo? Então, morar em um determinado lugar, ser negro e ser pobre, é como se fosse a característica da pessoa que se envolve com coisa errada, como você falou aí. Agora, é lógico que a gente sabe que isso não faz sentido, né? Existem pessoas que são negras, pobres e que moram em determinados lugares que não se envolvem com coisas erradas, vou dizer assim, né? E aí, o que está se chamando aí de se envolver com pessoas, de se envolver com coisa errada? E aí, inclusive, a questão da gravidade dos crimes. Muitas vezes, uma pessoa que é pega como traficante de drogas e que a pessoa e que sai na mídia, que sai na imprensa como um traficante de drogas, muitas vezes é só uma pessoa, e eu não estou dizendo que seja certo fazer isso. Eu estou dizendo que quando a gente vai ver dentro de uma certa escala, esse crime não é um crime tão perigoso assim quanto as pessoas dizem. Então, uma pessoa que é presa como traficante, muitas vezes, é um indivíduo que vende droga, certo? Em um contexto X que as pessoas não conhecem, a gente não sabe. A gente não sabe o que aquela pessoa está passando, a gente não sabe o que levou aquela pessoa àquilo, certo? Muitas vezes, esse pequeno traficante é alguém que não está envolvido realmente com um grande esquema de crime, certo? Mas é o que é pego primeiro. E é o que precisa ser preso para dar alguma satisfação à sociedade, né? E eu não estou dizendo que essa pessoa não deva ser presa, eu não estou dizendo que essa pessoa não está fazendo uma coisa errada. Eu estou dizendo que o grande traficante, certo? Aquele que realmente ganha muito dinheiro, aquele que fica milionário com isso, na maioria das vezes, ele não é preso. E na maioria das vezes, ele não é essa pessoa que está lá na periferia. Não é essa pessoa. Ele no bairro rico, ele está na mansão, né? E a polícia não chega lá, né? A polícia, digamos assim, ela tem muito mais dificuldade de chegar lá. Até porque o esquema criminoso ele é construído de um modo para que os pequenos caiam e os grandes não caiam, né? Infelizmente, é isso. É dessa forma que o esquema é construído. E aí a polícia vai na isca. Qual é a isca? É o pequeno. Aquele pequeno vai cair, né? Mas o grande, infelizmente, não. Alguém colocou outra coisa aqui no chat, deixa eu só dar uma olhada. Pronto, pronto. Marina falou que pela cor da pele, muitas vezes as pessoas colocam apelidos. Exato, exato, né? De alguma forma, isso aí é também um estigma, uma marca negativa, certo? Os apelidos, as chacotas, certo? Tudo isso é algo que vai se acumulando e construindo para a gente ter uma sociedade racista, como é o caso do que a gente tem. Gente, Solonópolis, eu fiz essa pergunta, eu acho que encerrou a participação aí de quem ia escrever alguma coisa, mas Solonópolis é uma cidade extremamente racista, certo? Até hoje. Existem relatos
históricos assombrosos, vamos dizer assim, sobre o quanto Solonópolis é racista, né? Tem uma história que meu pai conta e aconteceu no final dos anos 1970, certo? Final dos anos 1970. Então, a gente tem aí aproximadamente 40 e tantos anos que isso aconteceu. Do ponto de vista histórico, é muito pouco tempo, certo? A escravidão já tinha sido abolida há quase 100 anos, quando isso aconteceu, certo? E aí, uma festa aqui em Solonópolis, e aqui em Solonópolis, cidade muito pequena hoje, né? Você imagina em 1978, 79 por aí, 77, eu acho, 77, 78, então era uma cidade ainda menor, né? Todo mundo se conhecia. E aqui em Solonópolis chegou um cara de fora para morar aqui em Solonópolis e trabalhar aqui em Solonópolis, e esse cara era negro, mas tinha dinheiro, certo? Não era como a maioria dos negros, que eram mais pobres, certo? E aí, numa festa, em uma casa, antigamente era muito comum isso, faziam festas nas casas, né? E aí, num sítio aqui, não vou dizer o nome, que não vem ao caso, certo? Mas, inclusive, é uma pessoa da minha família, certo? Então, numa casa, e as pessoas dançando aqui, tal e tal, parará, parará. E, eu não sei se vocês sabem, até essa época, acho que até um pouco depois, havia um costume aqui em Solonópolis, um costume claramente racista, né? De negros e brancos não dançavam juntos, certo? Os brancos dançavam com os brancos, os negros dançavam com os negros, certo? Isso quase 100 anos depois da escravidão abolida. Viu? E aí, nessa situação especificamente, os brancos dançavam no alpendre da casa e os negros dançavam no terreiro da casa, certo? Aí a gente já vê também um lugar de privilégio, né? Então, era essa organização, digamos assim, da festa. E esse homem chegou na festa, ele não sabia disso, não era aqui de Solonópolis, não tinha costume, digamos assim, com essa organização, e ele chegou e entrou e dançou com as moças brancas. E aí o dono da casa foi lá e disse para ele, fulaninho de tal, assim, você tá vendo esse pessoal aqui fora? Esse pessoal aqui, todo mundo é meu amigo, são meus vizinhos aqui, muitos estão aqui, frequentam a minha casa o tempo inteiro e tal, e tal, e tal. Só que é o seguinte, a gente tem um costume aqui, os brancos não dançam com os negros, certo? E aí, se eu permitir que isso aconteça, na próxima festa que tiver aqui, os pais os pais dessas moças não vão deixar mais elas virem para a festa aqui em casa, né? Gente, isso é um relato de algo que aconteceu 40 e poucos anos atrás. 40 e poucos anos atrás, certo? Então, assim, é muito pouco tempo, historicamente. Isso está muito vivo ainda em nós, muito vivo, certo? Basta a gente ver tudo isso que vocês relataram aí, por exemplo, no chat. A gente vê isso hoje ainda, né? Como eu disse, quase 100 anos depois da escravidão abolida, a gente assistiu aqui em Solonópolis a uma cena dessa que eu estou contando, mas com certeza existiram muitas outras situações muito parecidas, certo? E na cabeça racista de algumas pessoas hoje, isso ainda deveria ser assim, para muitas pessoas, talvez, certo? Na verdade, a pessoa se acostuma com a realidade porque a realidade se impõe, né? E não tem como ela mudar. Mas para muita gente hoje, se tivesse como mudar, a pessoa preferia que fosse dessa forma ainda. Eu não duvido. Eu não duvido que tem pessoas com essa cabeça ainda, certo? Então, olha só, vamos aqui dar uma olhada nesses dados, então, para a gente ver o quão é alarmante e o quanto ainda existe essa desigualdade muito forte entre brancos e negros no Brasil. Olha só, ele diz assim, um dos principais indicadores do mercado de trabalho é a taxa de desocupação. Taxa de desocupação nada mais é do que uma palavra bonita para quem está desempregado, certo? Em 2019, a taxa era de
9,3% para brancos. Então, quando você considera só os trabalhadores brancos, 9,3% deles estavam desempregados. Quando você coloca os pretos e os pardos, aí sobe para 13,6%. Então, a gente vê que os negros ficam mais desempregados do que os brancos. Gente, eu vou relatar todos esses dados, depois a gente vai comentando, certo? Entre as pessoas ocupadas em trabalhos informais, o que são trabalhos informais? Aquele que não tem carteira assinada. Portanto, é um trabalho que a pessoa pode perder com muito mais facilidade. Ou seja, é um trabalho mais precário, mais complicado, certo? Então, entre as pessoas ocupadas em trabalhos informais, o percentual de pretos ou pardos chegou a 47,4%, enquanto de brancos foi de 34,5%. Você vê que sempre pretos e pardos estão em desvantagem em relação aos brancos sobre esses indicadores aqui de mercado de trabalho, certo? Além disso, isso aqui, gente, são dados oficiais do IBGE, certo? Outra coisa, sobre a extrema pobreza, né? Em 2019, ele diz aqui que a extrema pobreza cresceu 13,5%, certo? Passando de 5,8%, que era em 2012. Então, em 2012, a gente tinha 5,8% das pessoas extremamente pobres no Brasil. E ele vai dizer que o que é considerado extrema pobreza? É aquela pessoa que vive com US$ 1,90 por dia, certo? Aquela pessoa que tem renda média de US$ 1,90 por dia, né? $1 atualmente de R$ 5, eu acho. Então é alguém que tem menos de R$ 10 de renda por dia, certo? Então a pessoa que tem menos de R$ 10 de renda por dia, que por mês vai dar cerca de R$ 300, né? Aproximadamente. Então tem menos de R$ 300 de renda por mês, certo? Isso é uma pessoa considerada extremamente pobre. Em 2012 era de 5,8%, em 2019 já estava em 13,5%. A gente vem assistindo realmente um crescimento muito grande das pessoas extremamente pobres por conta da crise que a gente vem enfrentando aí no país, certo? Uma delas, inclusive, é a própria pessoa que está na presidência. Ela mesma já é uma grande crise para nós, infelizmente. Entre os que se declararam brancos, os que são extremamente pobres são 3,4%, certo? E 14,7% eram pobres. Mas essas eram pobres, mas essas incidências mais que dobravam entre os pretos e pardos. Então, quando você tem só os brancos, os extremamente pobres são 3,4%, os pobres são 14,7%, mas quando você vai para os pretos e pardos, esses números mais que dobram. Certo? Então, de novo, aí a gente vê que os negros estão mais em desvantagem. Certo? Entre as pessoas abaixo da linha de pobreza, 70% eram de cor preta ou parda, enquanto a população que se declarou com essa característica era de 56,3%. Então, a gente tem no Brasil todo 56,3% das pessoas se declarando como pretas e pardas. Mas quando a gente vai ver aquelas que estão abaixo da linha de pobreza, que são aquelas extremamente pobres, elas são 70%. Era para ser proporcional, né? Era para ser mais ou menos ali 56,3%, que é mais ou menos a proporção que a gente tem de pretos e pardos no Brasil. Só que não é. A pobreza afetou ainda mais as mulheres pretas e pardas. Eram 28,7% da população. Então, mulheres pretas e pardas são aproximadamente 28,7%. Só que quando você considera as extremamente pobres, elas são 39,8%. Então, a população é muito maior. Isso aqui são números sobre violência policial.
Infelizmente, a violência policial é uma realidade no nosso país. O Brasil é um dos países que tem a polícia mais violenta do mundo, certo? Talvez seja o país com a polícia mais violenta do mundo. E aí, infelizmente, esses dados mostram que a violência policial ela faz mais vítimas entre negros do que entre brancos, certo? E não é só porque os negros são maioria da população, não. Olha só a proporção que a gente vê aqui. Esses dados aqui são dados de 2019, certo? Em 4 estados, 5 estados, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Esse dadozinho laranja é a população negra, o percentual de negros que tem naquele estado. Esse outro gráfico preto, cinza, ele é o percentual das vítimas de violência policial naquele estado. Então, só para você ter uma ideia, na Bahia, 76,5% das pessoas são negras. Só que as vítimas de violência da polícia são 96,9% dos casos. Ou seja, quase a totalidade das pessoas que são vítimas de violência policial na Bahia são negras. São 96%. É um número altíssimo, né? Ceará tem 66,9% de negros, mas quando a gente vai analisar a violência policial, 87,1% das vítimas são negras. Então, é uma proporção muito maior. E a gente vê que em todos os estados acontece do mesmo jeito. O laranja é sempre bem abaixo do cinza. Significa dizer o quê? Que o número de vítimas de violência policial é muito maior do que a proporção de negros daquele estado, né? Ou seja, os negros são mais vítimas de violência policial do que os brancos. Realmente é o que mostram, certo, esses dados. Isso tem muito a ver com o que, como é, eu acho que é Kaique o nome dele. Desculpa, pessoal, eu não conheço vocês muito bem por nome ainda. Ramon Kaique, certo? Foi o que Ramon Kaique falou, né? Os negros sofrem com essa marca, com esse estigma, né? Que seriam as pessoas que se envolvem mais com a criminalidade. E como a população em geral meio que naturaliza a violência se ela for cometida contra pessoas envolvidas com a criminalidade, então acaba que os negros são mais vítimas dessa violência policial, infelizmente, certo? Agora aqui a gente tem um dado que é um dado animador, certo? É algo que, de alguma forma, traz aí uma esperança para nós. Em 2012 foi aprovada a lei de cotas no Brasil. O que é essa lei de cotas? A lei de cotas ela diz o seguinte: 50% das vagas nas universidades públicas federais elas têm que ser destinadas a estudantes de escola pública e a minorias raciais, que são negros e indígenas, certo? Aqui a gente está falando só sobre a questão dos negros, mas tem a questão muito forte também dos indígenas, né? E aí, essa lei de cotas, ela diz o seguinte, olha só, eu vou repetir, 50% das vagas nas universidades públicas federais são destinadas a pessoas que estudaram em escola pública no ensino médio e também para pessoas que são negras ou indígenas, certo? Ou seja, por que isso é importante? Isso é importante porque antes as universidades eram um espaço que a gente só tinha gente que vinha da escola popular e branca. Então, a aprovação dessa lei fez com que fosse mais democrático o acesso ao ensino superior no Brasil. E o acesso ao ensino superior vai justamente estar relacionado com aqueles indicadores que a gente falou antes, de desemprego e tudo mais. Porque se você tem uma oportunidade de fazer uma faculdade, em geral, você vai ter uma renda um pouco melhor e por aí vai. Então, você vai acrescentar uma série de ganhos sociais à sua vida, certo? Então, olha só o que diz aqui. Essa lei foi aprovada em 2012, certo? Entre 2012 e 2015, o número de vagas reservadas aos afrodescendentes passou de 140
1.303 para 247.950, certo? Isso porque 31% das universidades públicas que não haviam aderido a qualquer modalidade de reserva de vagas foram obrigadas a implementá-la. A lei de cotas uniformizou, estabeleceu metas e tornou obrigatória a adoção de programas de ações afirmativas na rede federal de ensino. Então, toda universidade federal tem que reservar 50% das vagas para alunos de escolas públicas e também, junto ali, negros e indígenas, certo? Então, é um avanço muito grande e isso tem impacto na sociedade, certo? Porque, como eu disse, são mais pessoas negras estudando, capacitando e rompendo com esse estigma de pobreza que, infelizmente, a gente tem, que é a herança, pessoal, da escravidão. Como é que a escravidão foi abolida no Brasil? Como é que ela foi abolida? Ela foi abolida sim. Um belo dia alguém chegou e disse: pronto, não tem mais escravidão. Agora, se virem, se virem. Aí você tinha uma quantidade enorme de pessoas que trabalhavam, certo, de graça, mas trabalhavam por comida e por um teto. Agora essas pessoas não têm mais nem a comida nem o teto. Entenderam? E, muito provavelmente, não vão conseguir emprego, porque tinha a marca negativa de que o escravo era preguiçoso, que não queria trabalhar. É lógico que a pessoa não quer trabalhar. Quem quer trabalhar sendo escravo? Quem quer trabalhar forçado? Ninguém quer, né? Então, era óbvio, realmente, que essas pessoas fossem consideradas preguiçosas, porque não queriam trabalhar. Ninguém quer. Se fosse eu, também não queria. Você também não queria trabalhar sendo escravo. Então, não é porque elas eram preguiçosas, é porque elas eram escravos, certo? Era só por isso, né? Então, o que é que a gente vê? A gente vê que essa desigualdade, que começa muito longe, ela vem até os dias de hoje. Vamos pegar aqui Solonópolis, mais uma vez, como modelo, como exemplo. Quando você entra, por exemplo, no Banco do Brasil, aqui em Solonópolis, quantos negros você vê lá no Banco do Brasil trabalhando? Certo? Tem, mas são poucos, certo? Quando você vai no Bradesco, em Solonópolis, e por que eu estou considerando esses espaços? Porque são espaços que têm empregos que a gente considera como um pouco melhores, certo? Quando você vai no Bradesco, quantos negros tem trabalhando lá? No Bradesco, que eu lembre, em postos de bancário, realmente eu acho que não tem nenhum, certo? Talvez eu esteja enganado, mas na minha lembrança que não tem nenhum. Quantos professores negros a gente tem na escola Fenelon? Certo? Agora, se a gente for para outros postos de trabalho, como, por exemplo, serviços gerais, a maioria é negra. Quando você vai para a escola Fenelon mesmo, você vê esse tipo de coisa. Porteiro, serviços gerais, a merendeira, aí você vê um número maior de pessoas negras. Ou seja, nos postos de mais destaque, você tem mais pessoas brancas. Nos postos de menos destaque, você tem mais as pessoas negras. Isso não é, gente, uma coisa assim de caso pensado. Alguém vai dizer assim, eu não vou contratar gente negra para isso. Não é isso. Não necessariamente é isso. Mas é uma estrutura de desigualdade que existe na sociedade de tal forma que ela vai se perpetuando. Ela vai para frente, vai para frente. Quando a gente vê, a gente está nessa situação, né? De que a gente tem um número muito menor de negros nos postos de destaque. Quantos vereadores negros Solonópolis tem? Quantos vereadores negros Solonópolis já teve ao longo da história? Quantos prefeitos negros Solonópolis já teve ao longo da história? Entendeu? Quando a gente vê, por exemplo, cerca de 56% das pessoas no Brasil são negras. Quantos deputados federais negros a gente tem? Era para ser mais ou menos equivalente, né? Porque se os deputados federais representam a sociedade, era para ser mais ou menos cerca de 50%. Vamos fechar em 50% aí, pelo menos, né? 50% dos deputados federais eram para ser negros, porque eles representam a sociedade. E não é verdade, a gente tem uma minoria, né, lá. É um problema. E aí, quando a gente tem uma representante como Marielle Franco, por exemplo, vereadora, que de fato pega essa luta como algo importante, o que acontece? Acontece o que aconteceu com ela, infelizmente. Certo? Então, gente, a nossa aula de hoje era de fato para isso,
O professor fugiu totalmente da literatura, que foi isso aí. Exatamente, foi mesmo. Fugimos de propósito. Não foi uma coisa assim, não, foi de propósito mesmo. É importante que a gente veja esses dados aqui. A literatura do romantismo, do final do romantismo, vai discutir a questão da escravidão. A gente precisa ver como é que está isso hoje ainda. É extremamente importante, certo? Eu vou colocar aqui no chat, já que vocês não falam mesmo, infelizmente, fico triste demais. Mas é a vida. Tem uma coisa, quando a gente voltar para o presencial, se vocês forem conversador em sala de aula, vão levar muito carão, viu, de mim? Eu vou dizer, como é que pode? O povo não falava nada, agora conversando aqui em sala de aula. É só o que faltava. Vou colocar aqui o link, certo? Para você assinar a frequência da aula de hoje. Não deixe de assinar a frequência, certo? E aí, na medida em que vocês forem assinando a frequência, vocês podem sair, ok? E aí, um bom final de semana para todo mundo, um bom resto de semana ainda, boas aulas aí, ainda amanhã, eu acho que hoje não tem mais. E a gente fica por aqui. E até a próxima semana com as atividades, certo? Próxima semana, nossa atividade vai ter lá um texto de Castro Alves para você ouvir alguém declamando e você ler esse texto também, certo? Tchau para vocês e até mais.